Olá, pessoal, boa noite. Já estamos ao vivo. Quem puder compartilhar, nós agradecemos. Prontinho, pessoal, vocês estão me ouvindo? Denis, me ouve? Sim. Gran Rio, me ouve? E André? Ok, então, finalmente, boa noite a vocês, meus amigos. Sejam bem-vindos à minha casa. Eu quero imediatamente fazer uma audiodescrição, tá? Eu estou de camiseta vermelha, né? Para quem não me conhece, meu nome é Sérgio Nardini, e eu faço esse trabalho voluntário. Então, todas as quintas-feiras, as lives de entrevista Manifesta. Eu uso óculos retangular preto, cabelo curto, grisalho, e atrás de mim um biombo branco. O intérprete de Libras, Gran Rio Moura, está em Florianópolis. Eu estou em Amparo. O Gran Rio, ele é moreno também, cabelo curto, camiseta branca e um fundo verde. Um dos nossos convidados é o Denis Rodrigo Dias, que é orador espírita. O Denis usa camiseta branca. Também, eu acho que é o mais jovem daqui. Atrás dele, uma parede branca com um quadro de Allan Kardec. Não é Allan Kardec, meu Deus, é o... Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, me perdoe, olha, me deu um branco aqui. Uhum. É a emoção, porque eu estou com vocês, viu? E o outro quadro é uma pintura de Jesus. E o André Freise Alves, né, que é membro da comunidade Bahá'í Internacional, cabelo grisalho, uma camiseta azul, né, André? É isso, né? Cinza, mas não é... Um pouco mesclada, né? Usa óculos também e uma parede branca atrás dele. Bom, pessoal, hoje eu estou muito feliz porque eu já estava com saudades de vocês, tá? Depois de 3 semanas aí de interrupção, né, de recarregar as baterias, estamos de volta, então, com a Manifesta, a 31ª edição, né, dessas lives aqui que eu inventei e tem dado muito certo. O tema de hoje, como vocês já sabem, pela divulgação, é prece, a respiração da alma. Para conversar com Deus é preciso silenciar a mente e o coração. E esse tema, ele é proposital, justamente por estarmos no começo do ano, né, num período aí de desafios. E a primeira live, então, a minha primeira live do ano, né? Então vamos falar sobre esse tema tão inspirador, que nos leva a várias reflexões, e a colaboração, então, do Denis Dias, orador espírita, e do André, membro da comunidade internacional Bahá'í, que ele já vai explicar daqui a pouco o que é a fé Bahá'í. Eu quero começar, então, meus amigos, com o André. Vamos aqui pela ordem alfabética. Primeiro, o André. Lembrando que o Gran Rio, o nosso intérprete de Libras, é um oferecimento da Connect Libras, que é uma empresa de tecnologia assistiva para surdos, né? Dados meus amigos aí, Celina e Ricardo Struck, tá? Então, quem não conhece a Connect Libras, www.connectlibras.com.br. O André está nesse momento em Salvador, né? Então, André, para quem não conhece, eu acredito que a maioria até, nós temos já nesse momento 30 pessoas
nos acompanhando. Eu acho que a maioria não sabe o que é fé Bahá'í, André. Então, você está convidado aí a se apresentar, né, colocar outras informações sobre você, que você queira, e explicar para a gente, então, né, responder aquela perguntinha básica: o que é fé Bahá'í? Boa noite, André. Boa noite a todos os que estão aí participando também da live, não só nós aqui na tela. E não vou tomar muito do meu tempo, eu realmente nasci numa família Bahá'í, aqui no Brasil, e é uma comunidade internacional, então já morei em vários países, contatos com várias pessoas. O centro internacional hoje fica em Israel, onde eu já morei há alguns anos. E, na realidade, quando a gente tenta explicar a fé Bahá'í, às vezes fica um pouquinho complicado, porque o certo seria ser uma explicação natural, mas a gente tem que criar algumas bases para que as pessoas possam entender. É uma religião que acredita na sequência das revelações. Todas as religiões são uma só. Então, se você vê o que é a religião Bahá'í, ela é a mesma religião que as outras, só que no momento histórico específico. Então, as religiões são enviadas por Deus de tempos em tempos, e os manifestantes trazem a mensagem de um único Deus. Só existe um único Deus. Tem sentido ter mais de um Deus, que perderia o significado, a qualidade criador. Quem iria criar Deus se não fosse ele mesmo? Então, ele sempre existiu, sempre vai existir. E os manifestantes são como espelhos, onde refletem essa mensagem, essa luz, as qualidades divinas. O que muda são as molduras. Então, a moldura, de tempos em tempos, você vai ter um nome diferente, um manifestante que teve uma vida diferente, mas a mensagem é a mesma. Para a fé Bahá'í, todas as religiões são uma só, os manifestantes são como uma só alma. E o último, o mais recente, é Baha'u'lláh, que dá o nome da fé Bahá'í. Bahá'í é seguidor de Baha'u'lláh, ou Glória de Deus, e no futuro virão outros manifestantes. Então, os ensinamentos espirituais são os mesmos, com um pouco mais de profundidade, porque agora a gente tem mais maturidade para entender mais coisas, mas continua sendo amor ao próximo, justiça, compaixão, todos esses valores espirituais e sociais mudam. Então, como é aplicável para essa época, um dos grandes ensinamentos sociais é a unidade mundial, eliminação completa de preconceitos, que aos poucos agora está começando a acontecer. Eu acho que seria uma introduçãozinha assim, mais rápida sobre a fé Bahá'í. E só soletrando, para quem quiser depois procurar entender, é B-A-H-A-I, Bahá'í. E nós não traduzimos porque, como é uma religião internacional, ela em qualquer lugar que você vá, você vai dizer Bahá'í e todo mundo vai reconhecer e entender. Não existe uma tradução, uma pronúncia diferente. André, uma pergunta não de leigo, porque eu já tive a oportunidade de conhecer um pouco a fé Bahá'í, né, através de você, mas eu posso dizer uma pergunta de leigo, tá? Tentando aí traduzir, né, repassar, acho que a curiosidade de muitas pessoas. Resumidamente, então, a fé Bahá'í, ela aceita tanto Jesus Cristo, como Maomé, como Buda e tantas outras manifestações divinas, né? Exato. Na realidade, o que se coloca é que sempre existe, Deus enviou manifestantes desde tempos imemoriais e vai continuar mandando. Então, hoje em dia, na sociedade, nós temos registros razoável, ou talvez alguma ideia, de 9 grandes manifestantes. Mas eles sempre existiram, muito antes de Adão, que foi um manifestante, considerado um manifestante, na época em que ele existiu, todo mundo, hoje a ciência já prova que o homem é muito mais antigo do que a época de Adão. Então, sempre houve manifestantes e sempre vai continuar existindo. Eles vêm por volta de mais ou menos 1000 anos de diferença, às vezes um pouco menos, um pouco mais, mas é o espaço mais ou menos que vem os manifestantes. E esses são os principais, porque tem dentro de cada ciclo
de cada manifestante, de revelação, existem vários outros menores que também aparecem, sem grandes ensinamentos, mas dando sequência ao trabalho que foi feito. E no caso, então, o último foi Bahá'u'lláh. É isso. Bahá'u'lláh. Isso. E o próximo, a gente espera, Bahá'u'lláh diz que não vem antes de 1000 anos, agora são cerca de quase 200 anos desde o nascimento de Bahá'u'lláh, mas da declaração menos. Né? A gente começa a contar em 1844, que é com a chegada de um manifestante antes de Bahá'u'lláh, que chama o Bab, que veio muito próximo, que veio preparar o caminho para a chegada de Bahá'u'lláh. Então, daqui a 200 anos, contando esse período aí, depois desse período vir outro manifestante. Não antes disso. Ok. Bom, daqui a pouco a gente volta com o André. Agora eu quero passar a bola então para o Denis, né, para falar um pouquinho aí, fazer a sua apresentação, acrescentar alguma coisa que você queira, Denis. E um resuminho, então, sobre a doutrina espírita, né, e Allan Kardec, sendo que acho que o Brasil é o país onde tem o maior número de espíritas do mundo, né? Eu estou enganado, Denis? Boa noite a todos. Boa noite, querido. Obrigado pela doação do seu tempo também, do seu conhecimento, viu? Eu agradeço a presença, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. E então, falando sobre a nossa doutrina espírita, deve ser, sim, segundo o último censo, o país que mais concentra espíritas. Denis, está me ouvindo? Denis, estamos com um probleminha técnico. Denis, o seu microfone... O seu microfone ficou mudo. Denis, você me ouve? Denis, o seu celular está conectado também, querido? Porque eu estou com 2 janelas aqui para mim. Eu preciso cancelar uma. Não, o seu microfone continua mudo. Peraí, vamos resolver isso aqui. Aí, está me ouvindo? Só que nós não estamos ouvindo você. Vamos resolver esse probleminha técnico aqui, deixa eu ver. O Denis, faz o seguinte, eu acho que você vai precisar sair e entrar novamente. Pode ser? Tá, porque eu estou com 2 janelas aqui de você e eu não sei o que está acontecendo. Vamos lá. Pode sair, então, daí você entra pelo mesmo link, ok? Vamos aguardar o Denis, André. Ele já está retornando. Claro. Daqui a pouco ele aparece novamente aqui para mim. Vamos aguardar. Enquanto isso, eu quero dar o meu boa noite ao pessoal que está nos acompanhando. Tá? Deixa eu ver quem está aqui. O Eduardo Almeida, Rosende Andrade Chayane, Kátia Cunha Marques, Cristina Mendes, Viviane Souza Loli, Marcelo Rangel. André, eu acho que o Rossem, ele é da Fé Bahá'í, porque ele colocou aqui que ele gostou muito da sua introdução. Eu espero que os outros também tenham gostado. A Cláudia Martins, e a Maria da Penha de la Corte e tantos outros. Boa noite para vocês, pessoal. O Denis está de volta. Denis,
A Malu Neves também está aqui. Consegue nos ouvir, Denis? Consigo. Estão me ouvindo agora? Sim, Isso. perfeito. Então, Muito bem. vamos recomeçar. Vamos. Então, vamos novamente. Boa noite, Denis. Então, Boa a sua introdução aí, à nossa live. Então, eu tinha começado a dizer no início que o Espiritismo ele surge no século XIX, enquanto doutrina codificada, ou seja, enquanto doutrina organizada, e surge de uma maneira muito curiosa, porque examinando a história, nós vamos identificar que o ser humano, no pós-Idade Média, ele rompe com a fé cega, imposta da religião dominante da época, e fazendo um movimento pendular, rompendo então com essa fé, ele se denomina a si próprio como o centro do universo. Então, vem para o outro lado do pêndulo materialismo. E por essa razão, então, o século XIX, conhecido como o século das luzes, o século XVIII anterior, o século dos grandes pensadores, dos grandes homens, século em que as ciências naturais foram despontando e ganhando grande avanço. Então, é nesse cenário do século XIX, em Paris, que na época era considerada a capital do mundo, não é? Tudo provinha de Paris, da França, e ali é que o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, um homem também de ciências, mas muito espirituoso, em realidade foi um missionário, a identificar, a investigar alguns fenômenos insólitos. Diziam-se que mesas se levantavam do ar, que mesas respondiam perguntas, e naturalmente o professor Rivaio passou a investigar esses fenômenos no intuito de desmascarar, porque isso havia tornado-se febre na sociedade francesa, sobretudo na alta sociedade francesa. E então o professor Rivaio vai com o seu espírito investigativo para desmascarar esses fenômenos. Na sua maioria eram reuniões muito frívolas, só que o professor Rivaio identifica ali algo de sério. Percebe que havia ali naqueles fenômenos inusitados de mesas que levantavam, desciam, batiam no chão, uma força inteligente. Passa a investigar. E através daquilo que ficou conhecido como médiums, e notadamente jovens meninas, Kardec passa a dialogar com essas forças. E essas próprias forças é que se intitulam espíritos, as almas daqueles que haviam passado pela Terra. E assim é que ele se torna o grande organizador de um corpo doutrinário, de um corpo de princípios, o que nós chamamos de codificação. Então ele se tornou o codificador, o organizador desses princípios, e em 18 de abril de 1857, ele lança no Palais Royal, em Paris, a sua primeira obra, a primeira edição de O Livro dos Espíritos, que resume as suas pesquisas através de perguntas e respostas. Ele era um exímio pedagogo, ele interrogava essas mesas, e as mesas, em realidade, os espíritos que animavam aquele objeto, respondiam a questões as mais variadas: ciência, filosofia, religião, sociedade. E aí é que surge, então, a doutrina espírita. Kardec foi o grande semeador, não é? Em meio a um cenário materialista, Kardec matou a morte. Nietzsche, também no século XIX, teve a oportunidade de dizer que Deus estava morto, que era um artigo de museu e que o homem não mais necessitava de Deus. Então, se Nietzsche matou o Deus dos homens, o Espiritismo veio ao seu tempo, então, matar a morte dos materialistas
e anunciar a vida nova, a vida imortal. Então foi um grande semeador. Só que no Brasil, nós tivemos em chão brasileiro, em chão mineiro, aquele que foi considerado a maior antena paranormal do século XX, que foi o nosso Francisco Cândido Xavier. Então, se Kardec foi o semeador, Chico Xavier foi aquele que veio vivenciar, viver a mensagem do Cristo e os postulados espíritas na sua própria existência. Adelino da Silveira, um escritor muito amigo do Chico, conta que certa vez uma filha imensa estava vindo até o Chico para beijar-lhe a mão, e o Chico retribuiu o beijo. E o Chico já estava muito idoso, era a década de 90. Então ele perguntou ao Adelino por que é que as pessoas vinham até ele se ele já não tinha nada para oferecer, nem mesmo a saúde do corpo. E aí o Adelino pensou muito e respondeu. E acho que a resposta dele encerra a minha fala. Ele diz assim: Chico, as pessoas vêm até você porque elas sentem saudade de Jesus. Então Chico Xavier foi um beijo de Jesus para o Brasil e para o mundo. Muito legal, Denis. Bom, depois dessa aula de história, né, também, realmente Chico Xavier é uma das personalidades, acho que mais queridas, né, personalidades religiosas mais queridas do mundo, né? E, bom, daqui a pouco a gente volta a falar novamente sobre Chico Xavier, sobre a importância dele nessa época aí, né, da história da humanidade. Eu quero voltar com o André, finalizando então a parte da introdução. André, falar mais um pouquinho sobre o que foi Bahá'u'lláh. Pode ser? E depois eu quero fazer uma pergunta para cada um. Depois eu quero fazer uma pergunta para cada um, que é sobre o tema central da nossa live, né, sobre oração. Tá? Então, quem foi Bahá'u'lláh, André? Bahá'u'lláh foi um manifestante de Deus, né? Como todos os outros. Nós não fazemos diferenciação entre os manifestantes, nós consideramos eles todos como uma só alma, como eu disse antes. Agora, existe um momento específico, uma distinção entre todos eles, mas Bahá'u'lláh tem uma posição distinta porque ele está muito ligado com o nosso tema de hoje, todos esses problemas que nós estamos passando. Ele vem numa época em que a humanidade está atingindo uma maturidade social, uma maturidade espiritual. Então, ele é profetizado em várias outras religiões a vinda dele. O Buda, por exemplo, diz que voltaria no quinto Buda. Se você conta entre os manifestantes, o quinto é Bahá'u'lláh. E por isso, o motivo é porque ele vem desvendar muito mais conhecimentos do que os anteriores, por nós estarmos entrando nessa fase de maturidade. E daqui para frente, apesar de terem esses momentos conturbados, né, que a gente fala na nossa barragem de dores do parto, a sociedade está passando por muitas dificuldades, nós vamos entrar num período de muito, digamos, período de, como se diz em todas as religiões, estabelecimento do reino de Deus na Terra. Esse é o que, daqui para frente, a gente vai acabar entrando em decorrência de toda essa transformação que tem acontecido no mundo, e uma delas é o fato dos ensinamentos que vêm religiosos cada vez mais se ampliando e trazendo as condições, nos dando as condições de estabelecer um mundo melhor, né? Mas na vida dele, se eu for voltar atrás e falar, são muitos os aspectos, né, de ter sido perseguido, como todos os manifestantes. A perseguição dele foi muito grande, foi interna e externa, e depois, por último, foi as duas, tanto externa por perseguidores na comunidade, na sociedade, quanto pessoas internas dentro da comunidade que queriam assumir alguma liderança, poder dentro da religião. E isso não acontece mais, é uma religião que não tem um fator bem distinto, nós não temos clero, não temos
pastor, rabino, né, mulás, mas existe uma estrutura administrativa. E, nesse período, até o estabelecimento da estrutura administrativa, foi feito um convênio menor com a comunidade Bahá'í, onde o filho de Bahá'u'lláh, primeiramente Abdu'l-Bahá, depois o neto Shoghi Effendi, agora nós temos a Casa Universal de Justiça, que também trabalha junto com a Guardiania, que é a função do neto, serve como o centro do convênio e não permite mais que haja divisões. Então, são muitas das, não sei se a palavra seria correta, é um pouco fraca, mas novidades diferenciais nessa religião que são ajustadas realmente para a nossa época. Se a gente quer unidade mundial, vai estabelecer um entendimento mais profundo da unicidade da raça humana, a gente não pode ficar tendo divisões. Então, a religião ela é toda internamente, com princípios e prática, e na prática, operacionalmente, desenhada de tal forma para que não haja divisões. Então, nós, talvez, sem entrar em muito detalhe na parte histórica da vida de Bahá'u'lláh, esse é o que eu gostaria de compartilhar sobre um entendimento um pouco mais sobre quem foi esse manifestante. Enquanto vocês falavam, eu estava aqui, assim, adorando, né, as falas de vocês e curtindo essa oportunidade e constatando o quanto que é maravilhoso, né, maravilhosa a diversidade, né, a nossa diversidade que compõe o planeta e especialmente que compõe o nosso país, né, a diversidade cultural, né, a relação à orientação sexual, diversidade de etnias, e em relação à fé, né, como isso é legal, gente, sabe? E aí a gente, essas diferenças, vamos dizer assim, aí se encontram num ponto lá na frente, né? Que é o que a gente vai falar a partir de agora, né? A importância da fé, da oração e da prece, né? Que, aliás, eu acho que essas duas palavras são sinônimos, né? Prece e oração. Se corrija, não, são sinônimos. Eu quero perguntar para você, André, e aí daqui a pouco a gente volta para o Denis, né? O que é oração para você, ou prece? Qual o significado dela para você? A oração pode ser descrita, e ela é descrita de diferentes formas, né? Maomé descreve como uma escada que nos leva ao céu, mas talvez a que mais me agrada, que a mais me atrai, é a conversação com Deus. A oração é uma conversa, ainda que você tenha tanto como palavras e ações, nós não temos fácil acesso a Deus. Deus é tão acima, tão superior e tão distante da gente, que a gente precisa de algum intermediário, que no caso são os manifestantes. Mas ele abre essa janela para a gente, essa porta de comunicação através da oração. Então, é uma conversa, uma oportunidade de conversar com Deus, de conversar com a pessoa ou com seu Criador, com quem você ama. E para você, Denis, o que é oração? A prece? Eu, pesquisando a respeito da prece, da oração, eu vi uma pesquisa muito interessante, me chamou muito a atenção, que a Universidade de Duke, na Carolina do Norte, reuniu em 14 grupos pacientes cardíacos e propôs que médicos, enfermeiros, mas também religiosos de diversas crenças, monges budistas, freiras católicas, se propusessem num determinado período de tempo a orar por aqueles pacientes em tratamento cardíaco. E num outro grupo, uma outra amostragem de pacientes também cardíacos que não estariam sendo alvo das orações conforme propunha aquela pesquisa. E constatou-se, depois de um tempo, que os pacientes que foram expostos e alvo das preces
das orações, eles tiveram uma significativa melhora, uma melhora mais rápida. E isso é fantástico, porque o ser humano instintivamente busca o sagrado. Isso nós vamos identificar, a própria antropologia faz um estudo fantástico a respeito disso, em relação às civilizações ditas primitivas, não é? Os desenhos primitivos em paredes, fazendo alusão a esse intercâmbio com o sagrado. Então, essa necessidade de busca do sagrado, e que hoje a ciência vem chancelar, graças a pesquisadores inúmeros no Brasil, notadamente o Dr. Sérgio Felipe, mas não só ele, Deepak Chopra e tantos outros homens de ciência notórios que têm pesquisado e corroborado com a necessidade e a efetividade da prece, nos mostram que a prece é a ponte de diálogo entre o indivíduo e o sagrado. E é também uma oportunidade de monólogo, de mergulho interior, de autoconhecimento. As criaturas humanas têm desesperadamente buscado soluções e respostas fora, mas nós temos aprendido com a experiência que o caminho tem que ser inverso. Nós chegamos num ponto das dores humanas, como disse o nosso André, em que a humanidade deve buscar esse diálogo para dentro. Então a fé é um recurso, e a prece, a oração, um recurso terapêutico à disposição de qualquer um, e que surte, como a própria ciência hoje vem mostrar, surte efeitos fantásticos. Muito bom, Denis. A minha outra pergunta barra provocação, é em relação aos motivos de uma oração, né? Por que orar, André? Existem maneiras corretas de orar? Eu faço parte de um grupo, né, que você me convidou, né, de oração, que aliás é um dos pontos positivos aí dessas novas tecnologias, né, principalmente em tempos de pandemia, é a utilização de rede social, o que a gente está fazendo aqui hoje, né, utilizando aqui uma rede social para compartilhar essas mensagens. E eu faço parte do grupo de oração, né, que você me convidou, e toda semana, né, vocês se reúnem online para orar, né, para compartilhar mensagens de positividade, de fé, de esperança. Por que, André? Eu acho que eu diria o seguinte: oração, como religião, é uma coisa universal e eterna, sempre teve, sempre vai ter, e ela está presente em todas as religiões. Algumas características podem mudar um pouco com o tempo, então eu vou me ater um pouco mais para o que existe hoje na Fé Bahá'í, a forma que tem. Então, o primeiro aspecto, eu diria, é que se ela é uma conversa com Deus, uma das características, dos aspectos de como orar é a questão da reverência. Então, você procura orar de uma forma, numa posição, inclusive física, onde você dê a reverência que você está falando com o ser superior, você está tentando conversar com o ser superior. Não significa que existam necessariamente uma série de rituais ou de formas que você tem que fazer. As pessoas são livres, na Bahá'í é muita coisa livre. São poucas as orações que têm alguns movimentos específicos, já são as obrigatórias, que a gente não considera obrigatórias, as principais que tem alguma coisa.
mas você pode fazer sentado, algumas pessoas podem fazer deitada, prostradas, né, com a testa no chão, mas é uma posição de reverência. E como você está falando com Deus, em geral você não quer nenhuma distração. O ideal é que você faça sozinho, no lugar onde você tenha um pouco mais de privacidade, mas a gente também costuma fazer socialmente em grupo, como a gente está fazendo na internet, usando a internet para reunir a cada 2 vezes por mês. E aí cada um faz a sua oração. Na fé Bahá'í, como é uma religião mais recente, porque existe uma diferença da gente tentar fazer oração com nossas próprias palavras e orações que nos são reveladas por manifestantes, por exemplo. Eu estou falando com manifestante, eu sei que já me perguntaram alguma vez, assim, porque a gente fala manifestante, mas outras pessoas estão acostumadas com mensageiro, com profeta, para a gente é a mesma coisa. A palavra para manifestante, porque realmente manifesta as qualidades divinas, manifesta a revelação dele. Então, não é só profetizar algo para o futuro. Então, a gente usa é mais um pouco, para a gente, uma descrição mais adequada. Então, as orações deles são mais deles ou de outras figuras centrais da fé Bahá'í, como o filho dele, Abdu'l-Bahá, tem um poder maior porque a linguagem, as palavras escolhidas, as frases, as ideias transmitidas, tem uma realidade ela é mais real, mais ajustada. Quando a gente tenta fazer nossas palavras, a gente desvia um pouco, fala coisas que às vezes não estão bem alinhadas com o que a gente está querendo dizer. Então, quando Deus fala, por exemplo, teu nome é minha cura, como é que a gente ia dizer isso da nossa cabeça? Dizer que o nome de Deus é a nossa cura. O manifestante entende, explica isso para a gente e é como o médico que sabe o que está falando e que remédio está passando. Então a gente usa muito essas orações. Então, como eu estava falando, são muitas, uma religião nova, tem muita coisa registrada, existe muita coisa autêntica. Nós temos no Centro Mundial um arquivo, um museu, onde tem muita coisa original guardada. Então, não é necessariamente que essa categoria é oficial, mas assim, é utilizado uma série de categorias, orações para crianças, para mortos, para jovens, para mulheres, para desprendimento, proteção, ajuda, firmeza espiritual, casamento, tem uma série, aí eu posso sair falando uma série de orações. Então, acho que aí dá para responder as suas. Como a gente ora, por quê, né? E que tipo de orações que a gente tem na fé Bahá'í. Então, eu estou me referindo mais à fé Bahá'í e não entrando em outras religiões. Ainda que em todas elas tenham, né? Orações é uma coisa presente em todas as religiões. Quando você fala em manifestantes, eu sempre lembro de uma metáfora que você usa, não você, né, mas a comunidade toda. Eu não lembro se você mencionou no começo da nossa live, que é comparando os manifestantes com espelhos na moldura, né? É isso, né? Eu mencionei no começo. Mencionou, né? A moldura se troca, né? Ela é trocada, ou seja, conforme a época em que o manifestante vem, mas todos refletem a luz divina que seria o espelho. Seria isso, né? Exato. Então, a luz é a mesma. Então, o espelho seria, digamos, o manifestante. Jesus Cristo é um espelho com uma moldura específica, que é a aparência dele, a vida dele, o local onde ele viveu, a época. Maomé é outro espelho, e tanto que Maomé fala, né? Maomé diz que ele é Jesus, que ele é Moisés, ele é Maomé, ele faz essa referência. Porque quando a gente olha para a luz, não importa em que espelho ele está brilhando, você vai reconhecer que é a mesma luz do sol. Se for uma luz de uma outra coisa lá, uma luz vermelha, uma lanterna, você vai ver que é diferente. Okay. Então, na fé Bahá'í, nós não podemos fazer distinção entre nenhum dos manifestantes. Quando a gente olha para os manifestantes, nós temos que olhar para a luz que eles estão refletindo. Ok, eu retomei esse ponto porque eu acho muito bonita essa metáfora.
Passando para o Denis agora, Denis, eu me lembrei, né, um evento que nós temos aqui em Amparo todos os anos, né, que é A Paz e Você, e que eu confesso que eu me inspirei um pouco no evento Você e a Paz, né, o nome correto, porque queria que você falasse rapidamente, né, sobre a proposta desse evento, para quem não conhece, mas por que eu me inspirei? Porque ali a gente vê, né, várias religiões em cima do palco, mas sem confronto, né, Denis? E todas as falas com o mesmo um ponto em comum, né, que é justamente a fé, né, e as nossas responsabilidades para ter essa paz, né? A paz mundial começa dentro de cada um. Essa minha fala também eu quero fazer um link no comentário do Hussein, e eu passo para o Denis, né? Que o ser humano busca o sagrado, a verdade, e nunca se buscou tanto como hoje, né? E a gente percebe, né? Eu que tive a oportunidade de acompanhar e até de contribuir na divulgação do evento Você e a Paz, a gente percebe que é uma necessidade urgente, né, Denis? De nós elevarmos o nosso pensamento, mas não ficar também só no pensamento e na oração, mas partir, né, sair da fé passiva e partir para a fé ativa. Né? O que depende de nós, né, como cidadão, né, em busca dessa paz que a gente tanto almeja. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho aí com a gente e fizesse uma reflexão também, ampliasse. Vamos ampliar um pouquinho esse comentário aqui do Hussein. Bom, primeiro, Sérgio, que você não é só um contribuinte do Você e a Paz, você é um parceiro do Você e a Paz, porque são muitos anos contando com o seu canal, com a sua generosidade, com o espaço que você nos oferece ao movimento. O movimento Você e a Paz, ele nasce no ano de 1998 em Salvador, e é uma iniciativa do humanista e também médium, orador espírita, filantropo, Divaldo Pereira Franco. E ouvindo as falas do Divaldo a respeito do movimento Você e a Paz, em várias oportunidades nós tivemos, estando à frente do movimento na cidade de Amparo. Vale aqui ressaltar, o movimento ele é internacional, acontece em diversos países e no Brasil em diversos estados. E a cidade de Amparo teve a felicidade de ser a primeira cidade do estado de São Paulo a receber o movimento Você e a Paz. E esse ano, aliás, o ano passado, 2020, nós tivemos o movimento Você e a Paz em Amparo, só que no formato live. O Divaldo ele toma essa iniciativa quando ele constata o alto índice de violência de uma determinada região na cidade do Salvador, e violência doméstica, violência urbana, aliada a essa violência sempre ao tráfico. E se nós examinarmos essa violência que tem crescido cada vez mais, e a pandemia deflagrou o feminicídio, por exemplo, e outras formas de violência, se nós mergulhássemos nessa violência, nós vamos encontrar um indivíduo sedento de paz, um indivíduo sedento de uma razão, de motivações, de metas profundas. Então, o movimento Você e a Paz, ele passa a ser uma grande provocação social, um grande convite. E a melhor maneira de fazer isso é colocar no mesmo palco aqueles que a humanidade, que a sociedade considera como as suas referências. Os diferentes líderes religiosos
conscientes do seu papel de líder, de formadores de opinião, de referência que são, num mesmo palco, dando as mãos e falando dessa necessidade que é a necessidade comum de todo ser humano, que é a paz. E a ausência dela, a ausência da paz, é a causadora de todos os transtornos, de todos os desvios, de toda a violência social que tem crescido cada vez mais, a própria situação da vulnerabilidade social, em que muitas famílias se encontram, nascem na violência. E a violência é uma consequência da falta de paz. Então, de fato, nunca foi tão urgente o sagrado, porque o ser humano já entendeu que somente a ciência materialista não deu conta, dado o alto número de indivíduos com depressão, dado o alto número de indivíduos que se têm suicidado. E nós temos visto, infelizmente, o fenômeno do suicídio, que também decorre da falta de paz, crescendo em todas as classes sociais. Então, a paz, assim como o sagrado, é uma necessidade do indivíduo. E o indivíduo já tem constatado, nós temos constatado, que apenas o ter não dá conta de sanar e de preencher os vazios do ser. Com certeza. E quando a gente fala em paz, não é só em paz nos centros urbanos, entre os países, né? Começa com a paz interna, né, Denis? Porque, como você falou, o suicídio é uma ausência de paz, porque ele não está em paz consigo mesmo, né? Sem dúvida. Só reforçando essa parte. Eu quero destacar aqui, o pessoal que me acompanha sabe que eu gosto de valorizar os comentários do público, e a Viviane Souza Loli diz que fé é acreditar naquilo que você não vê, mas acredita incansavelmente. E eu lembrei de uma analogia, né, do pássaro. Os pássaros, né, que repousam nas árvores, eles não têm medo que o galho quebre, né, porque a confiança deles não é no galho, mas a confiança é nas próprias asas. Né? Eles sabem que tem condições de voar. Então, André, você acha também que o momento requer mais oração? Você acha que as pessoas estão buscando mais essa conexão com o sagrado? Ainda dentro um pouco dessa fala do Hussein, do Denis? Sem dúvida, oração é necessária nesse período, como em todos, mas em momentos de dificuldade, onde o mundo atravessa problemas tão graves como da pandemia, uma série de outros conflitos, polarização, política ideológica, guerras, são muitas, inúmeras aí, né, os problemas. O ser humano tende a se voltar mais para Deus e utilizar mais de orações, né? É conhecido que quando a gente às vezes se esquece de Deus, e aí quando tem um probleminha, a primeira coisa que a gente faz é pedir ajuda. Deus, socorro, me ajude. Não é à toa que o processo aqui na Terra é, em parte, atribulado, em parte ele vem com testes, com sofrimento, porque senão a gente se distrai, nós nos distraímos facilmente. E quanto maior a distração, maior vai ser a chamada de atenção, maior vai ser os testes para a gente volver nossa face novamente do espiritual. Então, essas dificuldades que nós estamos tendo, em parte é fruto, ou em parte totalmente, não entrar em todos os detalhes, mas é que nós nos afastamos de Deus. O materialismo,
é um deles, um dos problemas, né, que fez com que a gente se afastasse de Deus. A sociedade, apesar de dizer, muita gente se dizer religiosa, mas não pratica, não é uma coisa do dia a dia. Os ensinamentos não são respeitados, então existe na prática um distanciamento. E quando a gente distancia, a gente começa a ter problema, porque a ciência não nos dá o necessário para ter um comportamento elevado, adequado, divino, né? Digno, santo. Isso vem da religião. Então, quando você se volta para Deus, você começa a buscar mais essa espiritualidade, esse aspecto que são os valores que fazem com que a gente viva bem. Você não vai ter paz se você não for honesto. Se o pessoal começar a roubar, você não vai conseguir ter paz. Alguém vem na sua casa para roubar, te dar um tiro, etc. Como é que vai? Se ela for honesta, ela não vem na sua casa. Mas você tem que ser justo. Você não pode ser injusto com as outras pessoas, senão vai faltar comida, vai criar miséria, ela vai vir na sua casa. Então você tem que ter amor, você tem que ter compaixão. Tem uma série de coisas que só vêm da religião. E à medida que a gente se afasta, esses valores vão diminuindo na sociedade e os problemas vão aumentando. E quando aumentam os problemas, aí nós corremos atrás desses valores para tentar, mesmo que inconsciente, né, um pouco, sem saber onde encontrar, as pessoas começam a se voltar para Deus e orar, e comungar, e conversar com Deus, por favor, me ajude, que o sofrimento e as dificuldades que a gente tem passado são muitos. Inclusive, a Kátia Cunha Marques colocou uma coisa interessante aqui, né? A convergência em todas as religiões é que a oração significa entrar em comunhão com Deus para absorver as energias refazedoras e assim podemos transmutar os sentimentos de desequilíbrio, né? Denis, eu quero destacar um trecho da fala do André. O que ele falou é verdade, né? Parece que a maioria das pessoas recorrem a Deus e faz uma oração em momentos de desespero, pedindo socorro, né? Até fazendo aqui uma analogia até um pouco engraçada, irônica, parece que algumas pessoas usam Deus como guarda-chuva, né? Só abre quando está chovendo realmente, né? Você acha que a oração... Você acha não, né? A oração, nós sabemos que orar não é só pedir, né? Nós sempre teremos razões para agradecer, apesar de tudo. Sempre teremos razões para agradecer. Aliás, a gratidão deve vir antes do pedido. Concorda comigo, Denis? Sem dúvida nenhuma. Nós falamos há pouco da figura do Divaldo Pereira Franco e cabe dentro desse contexto. Ele recebeu uma obra pelo espírito Joana de Ângeles, a benfeitora, chamada Psicologia da Gratidão. E nessa obra, a benfeitora espiritual, ela propõe exatamente o que você disse, Sérgio, que a gratidão, ela, de fato, ela tem que ser o primeiro ato da alma. Ela tem que ser o primeiro movimento de cada um de nós. Porque ela reflete algo sobre o que nós temos de refletir, principalmente neste período que nós temos atravessado, que é a providência divina. É a confiança no sagrado, na divindade, ou no Pai, como dizia Jesus, de que Ele tudo provê, de que Ele tudo sabe, de que há um propósito em tudo. Então, embora a dor, embora o desespero que tem tomado conta de todos nós, a insegurança, sem dúvida nenhuma, a postura da alma de gratidão, ela deve sempre estar em primeiro plano. Aquele que agradece, naturalmente se predispõe a receber, porque aquele que exercita a gratidão, exercita o seu olhar em relação à vida. Naturalmente, o indivíduo que agradece,
ele se convida a reconhecer as bênçãos. E em reconhecendo as bênçãos que todos nós temos em nossa existência, nós nos abrimos para o positivo, para a recepção daquilo que é a nossa necessidade. E vale uma ressalva: Deus sempre provê, porque Ele é um Deus de amor, de justiça, de misericórdia e de bondade. Mas nem sempre provê como nós gostaríamos que fôssemos atendidos. Deus possui uma pedagogia própria e Ele conhece as necessidades reais de cada um dos seus filhos, não é? Então, a gratidão deve ser sempre a primeira postura da alma. Deve agradecer aquele que atravessa uma fase de paz, pacífica, de alegria e de bênçãos. Mas devemos agradecer também aqueles que atravessamos a noite escura da alma. Correto. Gente, por incrível que pareça, nós já estamos há 1 hora aqui. Tá? Eu não quero prolongar muito, a gente já vai para os momentos finais. E eu quero, então, conversando com o André, né? Nesse começo de ano, André, 2021, o que você nos traz, né? Primeiro, né, como eu falei antes, né, para o Denis, né, que a gente deve agradecer por mais difícil que esteja, né? Mas eu queria deixar aqui uma mensagem realmente de otimismo, de esperança para 2021. Sabemos que muitos desafios, talvez maiores até do que esses que nós estamos vivendo, ainda vão surgir, né? Sabemos que cada religião pode dar um nome diferente, mas sabemos que é um momento de transformação da humanidade, transição planetária, enfim. Então, André, como que você gostaria de encerrar o nosso encontro falando, então, um pouco sobre o futuro aí? E eu costumo dizer, André, que não existe ano novo para quem continua velho. Né? Então, a mudança tem que começar dentro de nós. Então, querido, eu já quero de antemão agradecer a sua participação e que você encerrasse da maneira que você quiser, dentro aí dessa, um pouquinho puxando essa fala minha aí, dessa reflexão. Tá certo. Você tocou em vários pontos aí, não vai dar para falar tudo, mas eu acho que se a gente compreende o que eu fiz uma breve referência aí no início da nossa conversa, que é o momento de uma dores do parto. Se você lembrar aí quando uma criança nasce, a alegria que é para todos, para a família, uma nova vida, é isso que a gente está passando, um momento de transição, e toda essa turbulência pode ser vista como as dores desse parto para uma nova época em que a humanidade, com certeza, vai atingir um nível de paz e de bem-estar nunca visto antes. Nós temos que aguentar um pouquinho. As mulheres aguentam as dores do parto, algumas, né? Outras já querem remédio, não querem nem sentir dor, mas faz parte. A criação foi feita dessa forma, tem os seus benefícios, tem a sua sabedoria, e esse tipo de ideia, de entendimento, acho que traz conforto ao nosso coração. Se a gente entende realmente que isso tudo é para um propósito que vai levar a um mundo melhor. Infelizmente, passa assim, mas tem uma sabedoria e com certeza isso vai chegar lá. Eu gostaria também de agradecer aí rapidamente a todas as pessoas que conseguiram aguentar aí 1 hora ouvindo a gente. E eu não queria me alongar muito, porque o que eu queria sugerir, talvez, é terminar com uma oração. Se vocês me permitirem, no final, fazer uma oração, já que é sobre oração, e nós não fizemos nenhuma. Então, depois... E como existe a questão
reverência e tal, para não fazer uma oração, para a gente continuar conversando, eu vou deixar por último, pode ser? Claro, já estava na minha cabeça aqui essa proposta lá no finalzinho. Então tá certo. Então, se já está na sua proposta, não precisa eu nem preciso fazer. Se vocês quiserem fazer, quiser fazer uma. Não, eu quero que o André faça e que o Denis faça. Tá? Tá certo. Então, daqui a pouco eu volto com você, André. Denis, da mesma forma, eu quero de antemão agradecer pela doação do seu tempo, tá, por ter entendido a minha ideia, né, lá no comecinho, quando nós conversamos, e você também acolheu imediatamente o meu convite, né? Obrigado, e encerra da forma que você quiser, aí também nessa perspectiva de, sei lá, de esperança para esse novo ano. Eu agradeço, Sérgio, o convite, agradeço o meu amigo André, agradeço o nosso companheiro, tradutor, agradeço os amigos que nos acompanharam, e eu acredito que vale a pena, como o André disse, vale a pena amar, vale a pena esperar, vale a pena nos cuidar. A máscara é horrível, muitas vezes, sobretudo no calor, mas ela é necessária. Vale a pena confiar, e é preciso, como nosso amigo disse, se é um parto, é uma gestação, daqui a pouco esse mundo novo vai surgir. Então, vale a pena nós nos darmos as mãos, vale a pena nós juntarmos as mãos para orar, e vale a pena nós continuarmos a nossa caminhada sem dúvida nenhuma. Estamos na madrugada, mas o sol já está anunciando o dia novo. Muito obrigado. Muito bom, muito bom. Então, antes de a gente ir para as orações, eu quero, então, fazer duas observações. Uma, aliás, primeiro, o agradecimento novamente ao Gran Rio, né, aproveitando o comentário aqui do Hussein, parabéns ao Gran Rio pelo valoroso trabalho. Pouco entendo de Libras, mas sinto o quanto ele ama o que faz e o quão bem o faz. É verdade, Gran Rio, você faz de um jeito que a gente sente o seu amor pela sua profissão, né? E com sentimento, realmente. Parabéns, obrigado a Celina e ao Ricardo Struck, da Connect Libras, e está aqui, tradutor, intérprete de língua de sinais, Gran Rio Moura, diretamente de Florianópolis, um oferecimento www.connectlibras.com.br, uma empresa de tecnologia assistiva para surdos. As prefeituras, as empresas que queiram conhecer e contratar esses serviços, vale a pena conhecer. Vou esperar o André voltar aqui para fazer a outra. Aqui, aliás, o Denis, perdão. O Denis. Isso. O Denis, eu esperei você voltar, Denis, para fazer a outra observação. Eu fiz um agradecimento agora ao nosso parceiro, né, a Connect Libras do Gran Rio. E antes que alguém me pergunte por que juntar o Denis e o André, Sérgio? São duas pessoas que eu tive a oportunidade de receber algumas vezes na minha casa, e a gente conversava separadamente, né? O André e o Denis, eles não se conhecem pessoalmente. E aí, quando o André vinha em casa, a gente conversava, quando o Denis vem em casa, a gente conversa. E eu juro que eu ficava sempre imaginando, puxa vida, eu queria apresentar o Denis para o André, e vice-versa, eu queria apresentar o André para o Denis. Porque os dois sempre me passaram, né? É meio louco o que eu estou falando, é meio maluco, mas toda aquela coisa de energia boa, né? Que eu gostava de ficar conversando horas e horas. Gostava, não gosto, né? Então tá aí, então, o motivo de por que juntar essas duas almas que eu queria que elas se encontrassem, e eu
Eu acho que uma das minhas missões aqui na Terra é ser a ponte para muitas pessoas. Eu já percebi isso. Inclusive tem muitos casamentos aí, muitos relacionamentos que o casal se conheceu através do meu intermédio, né? Eu não sabia que você era santo casamenteiro. Agora eu estou sabendo disso. Novidade. É verdade. E também laços de amizade que foram construídos aqui na minha casa. É muito legal, mas qualquer hora eu conto essas histórias para vocês. Então, vamos orar? Tá, André, é com você, então. Tá certo. Eu vou fazer uma oração de Bahá'u'lláh. Cria em mim um coração puro, ó meu Deus, e renova uma consciência tranquila dentro de mim, ó minha esperança. Através do Espírito do Poder, confirma-me em tua causa, ó meu bem-amado. Pela luz da tua glória, revela-me o teu caminho, ó alvo de meu desejo. Através do poder da tua transcendente grandeza, eleva-me ao céu da tua santidade, ó origem do meu ser, e com os sopros da tua eternidade, alegra-me, ó tu que és meu Deus. Faz as tuas melodias imperecíveis irradiarem sobre mim tranquilidade, ó meu companheiro, e as riquezas do teu semblante antigo livrarem-me de tudo, menos de ti, ó meu mestre, e o anúncio da revelação da tua incorruptível essência, trazer-me júbilo, ó tu que é o mais manifesto dos manifestos, o mais oculto dos ocultos. Ok. Denis? Eu acho que só complementando essa linda prece que o André fez, é rogar ao alto, a Jesus, aos manifestantes que do além nos guardam, que nos amparem os esforços, que nos assistam durante a caminhada e que nos fortaleçam os ânimos. Sigamos em frente. Muito obrigado. Sigamos de mãos dadas, né? Ok, gente, muito obrigado, tá, por abrir, então, as minhas lives nesse ano, tá? Obrigado pela participação do público, temos vários comentários aqui, que eu não vou conseguir colocar todos. Obrigado, Viviane. Obrigado, Kátia. O que mais? Dona Nilza, minha madrinha, lá de Serra Negra. Obrigado, querida. Enfim, tantos outros. Tá, um feliz ano novo para todo mundo. E logo, logo estaremos juntos presencialmente. E paciência, serenidade nesse momento aí, nessa fase de desafios, com a cabeça erguida, enfim. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Tá, uma boa noite. Obrigado, hein? Obrigado a todos. Obrigado, Sérgio. Boa noite. A gente vai se falando, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Gran Rio, André. Tchau. Assim seja, Cristina.